Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila, eu sou fonoaudióloga e eu gostaria de começar a minha apresentação agradecendo a vocês pela oportunidade de participar dessa segunda edição do projeto, desse projeto vinculado, né, ao CNPq, à Univag, onde nós vamos expor a vocês oportunidades para se fazer pesquisa. Então, a minha função aqui é dar uma oficina a respeito de pesquisas quantitativas. Eu vou falar provavelmente em sequência a professora Jaqueline, que deu um panorama geral sobre a categoria, e eu vou começar me apresentando. Então, como eu disse, meu nome é Priscila, eu sou fonoaudióloga. O fonoaudiólogo, ele é um profissional que lida com distúrbios da comunicação humana, e eu decidi, dentro das diversas áreas do meu curso, especializar em audiologia. Audiologia é o profissional, audiologista, né, é o profissional que cuida das patologias auditivas dos seres humanos. Então, a gente diagnostica e reabilita as crianças e adultos idosos que possuem alguma dificuldade auditiva. Eu fiz especialização em processamento sonoro, processamento auditivo, então existem pessoas que ouvem e não entendem o que a gente escuta, então eu sou especialista nesse tipo de diagnóstico. Fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo e atualmente sou pós-doutoranda pelo FNP. E também docente do curso de fonoaudiologia do Univag. Então, para mim é uma alegria estar aqui falando para vocês hoje. Eu queria conversar com vocês e dizer como que eu comecei essa jornada de pesquisadora. Então, quando eu era mais nova, adolescente, talvez um pouco antes da idade que vocês, ouvintes, vão estar me ouvindo, eu assisti um programa que chamava Globo Ciência. E desde cedo esse programa me instigava, eu gostava de ver como que eram os experimentos mostrados naquele programa, né? Eu tenho um irmão mais velho que ele é pesquisador, ele é professor da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, e ele é um pesquisador, ele morou fora do país como pesquisador, com bolsa. Então, o trabalho dele também me encantava e ele foi uma pessoa que me influenciou muito nessa escolha, em trabalhar com pesquisa, tanto de forma clínica quanto de forma acadêmica. Então, para mim, realmente é muito bom estar aqui falando para vocês, que são estudantes do ensino fundamental, e que, de repente, a gente pode estar lançando uma sementinha de interesse para esse tipo de ofício, que é tão importante para a humanidade, né? Então, eu vou começar recordando um pouquinho o que vocês viram com a professora Jaqueline, a diferença de conhecimento e ciência, o que é conhecimento comum das pessoas, é diferente daquilo que é estudado com uma metodologia própria, para tentar com o objetivo de se provar algo, né? Então, existem diversos tipos de conhecimento e a gente vai começar a falar, então, o que é pesquisa, né? Como que a gente pode fazer isso? Então, existem dois tipos de pesquisas. Existem as pesquisas quantitativas e as qualitativas. A minha experiência é em pesquisa quantitativa, então sobre ela eu vou falar, e o professor Guilherme vai fazer uma oficina com vocês sobre pesquisas qualitativas. Então, o que é pesquisa quantitativa? A pesquisa quantitativa são aquelas onde nós conseguimos quantificar determinadas opiniões. Para isso, a gente utiliza técnicas específicas, que eu vou falar brevemente com vocês também, mas todas as pesquisas que quantificam algo são pesquisas quantitativas. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, quando o IBGE passa na nossa casa, fazendo as perguntas para fazer o censo da população, é um tipo de pesquisa quantitativa, né? Essa equipe está querendo saber, esse instituto, a quantidade e traçar o perfil da população brasileira, em diversos quesitos. Por exemplo, a pesquisa eleitoral. Quem iria ganhar as eleições, certo? Também é uma pesquisa quantitativa. Estima-se, não se entrevista a população toda, entrevista-se uma parte da população e busca inferenciar, dizer que aquele resultado vai ser verdadeiro baseado naquele grupo, apenas na opinião daquele grupo. Por exemplo, essa foto aqui do meio é uma foto do nosso ouvido, são as células ciliadas do nosso ouvido. Então, a gente quantifica também quantas células o nosso ouvido tem, quantas células podem morrer e a partir de quantas células mortas a gente fica surdo. Então, esse é um outro tipo de
pesquisa, de pergunta para pesquisas quantitativas. Né? Eu estudo muito atualmente no meu pós-doutorado crianças que tiveram Zika vírus, que foram infectadas pelo Zika. Então, eu vou dar vários exemplos em relação a esse tema, mas estuda-se quantas crianças ficaram infectadas após o 3º mês de gestação, quantas crianças ficaram infectadas até os 3 meses de gestação, qual foi o impacto disso em relação ao tempo de infecção, ao período de infecção dessa mãe. Então, quando a gente quer quantificar algo, nós temos pesquisas quantitativas. Quais são as características dessas pesquisas? Toda pesquisa quantitativa, ela quer medir algo. Ela analisa números, ela vai usar questionário, teste, algum protocolo padronizado. Então, quando a gente vai descrever um método numa pesquisa quantitativa, a gente utiliza uma receita de bolo. A gente tem que escrever o método para que qualquer outra pessoa possa reproduzir igualzinho a gente fez. E para isso, os métodos são inflexíveis. Então, a gente tem que descrever o que a gente fez, o que a gente se propõe a fazer, para que outro pesquisador possa reproduzir, né? Então, nós estruturamos essa metodologia. Nessas pesquisas, nós pesquisadores somos uns observadores, certo? Do que vai acontecer. E a gente vai verificar esses resultados e demonstrar para o leitor através de gráfico e tabela. Então, a pergunta sempre é, por onde eu começo? Vocês agora estão fazendo essas oficinas e vão começar a pensar sobre o que vocês querem fazer, né, durante esse projeto que a escola de vocês entrou. Então, nas pesquisas quantitativas, é muito importante vocês primeiro descobrirem qual é o problema que vocês querem resolver. No meu caso, na minha pesquisa de pós-doutorado, a minha pergunta inicial era assim, qual o impacto auditivo nas crianças infectadas pelo Zika vírus? Então, aqui nós no Mato Grosso nós tivemos também um número importante de casos, né? Foi feito um ambulatório no Serviço Público de Saúde voltado para essas crianças, devido à importância dessa contaminação e das sequelas possíveis. E eu queria saber, a audição é afetada dessas crianças? Elas nascem com microcefalia. Qual é o impacto no ouvido dessas crianças? Né? Então, essa era a minha pergunta. E aí, a gente, quando determina uma pergunta, então vocês vão pensar com os professores de vocês, o que vocês querem estudar? Qual é a pergunta de vocês? Define o problema inicial. Em sequência, vocês vão começar a ler sobre o assunto. E aonde vocês vão pesquisar? Né? É muito importante buscar fontes confiáveis. Então, a gente não pode ir atrás de mitos. Né? Então, hoje, com o Google, por exemplo, é muito fácil a gente pegar uma literatura ruim, textos fakes, que não trazem informações verdadeiras. Então, vocês precisam encontrar respostas, encontrar subsídios, né, para vocês sobre aquele tema em bases de dados confiáveis. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Então, o fato é que, nesse momento, vocês precisam sair dos mitos, né, assim, afastar dos mitos dentro daquele tema que você vai estar estudando e buscar a verdade. Será que esse tema é viável estudar? Faz sentido isso que eu estou pensando? Essa pergunta, será que é viável eu fazer esse tipo de trabalho dentro da minha escola? Então, isso é importante vocês estarem pensando nesse momento. Então, os mitos, a gente não pode se basear numa pesquisa em frases, em conceitos comuns onde não há prova científica, né? Então, tipo que se apontar o dedo para a lua dá verruga, que gato traz azar, que comer durante em atividade aquática passa mal. Então, a gente se baseia numa pesquisa em outras pesquisas, em literatura confiável. Então, onde a gente começa, certo? Então, existem bases de dados, por exemplo, né, a gente pode citar a Lilacs ou a Pirene, que você coloca no Google essas palavras e vai vir esses layouts que eu mostrei no slide. E nessas bases de dados, ali você encontra pesquisa do mundo inteiro. Então, vocês colocam a palavra do tema que vocês querem pesquisar, né? Então, eu colocava audição, Zika vírus, audiologia, e o sistema traz para a gente artigos científicos confiáveis de pesquisadores que publicaram em revistas importantes,
que outros pesquisadores também leram o artigo e deram o aval que aquilo ali realmente foi bem feito. E através dessas informações, a gente vai construindo conhecimento, a base daquele conhecimento, daquele tema que a gente propôs estudar, para construir uma metodologia. Então, depois que você verificou, fez a sua pergunta, o que você quer estudar? Começou a ler sobre o tema e viu que realmente procede, pode dar certo aquela pergunta, tentar responder aquela pergunta, né? É viável. Você buscou em base de dados confiáveis aquela resposta, você tem que estabelecer o objetivo. Então, a minha pergunta era estudar a audição das crianças com Zika vírus. O meu objetivo foi algo mais específico. Eu queria verificar o nível de audição das crianças até 5 anos infectadas pelo Zika vírus. Então, eu delimitei exatamente o que eu quero fazer. Eu não quero avaliar crianças só bebezinhas, só de 6 meses. Eu quero avaliar crianças até 5 anos, porque é a idade que elas tinham sido infectadas, e verificar o nível de audição. Dentro da audiologia, a gente tem vários tipos de testes e vários tipos de objetivos auditivos, né, para se investigar numa criança. Mas eu queria saber a menor quantidade de som que aquela criança percebe do ambiente, com crianças até 5 anos de idade. E aí, para isso, eu já tinha a pergunta, eu já tinha lido sobre o tema, vi que era viável, que era importante, que tinha relevância no meio científico, ia trazer algo de novo para a população. Delimitei o meu objetivo, porque a gente não pode tentar fazer tudo, a gente tem que delimitar exatamente o que a gente quer fazer. E aí, eu comecei a escrever sobre a metodologia. Como eu vou fazer isso? Como eu vou conseguir chegar no meu objetivo? Então, a gente tem que saber quem a gente vai avaliar, por exemplo, como eu vou fazer esse procedimento para conseguir esse meu objetivo, em qual tempo, quando eu vou avaliar todas as crianças, só algumas crianças, e como que eu vou analisar os resultados. Esses resultados eu vou precisar mostrar para a população, fazendo-se testes matemáticos, por exemplo, para provar, fórmulas para provar que aquilo ali realmente é verdadeiro, certo? Então, um exemplo aqui, ó. A minha amostra, as crianças que eu avaliei, eram crianças infectadas pelo Zika vírus com microcefalia. Então, eu não delimitei só um grupo de crianças, eu peguei os dois grupos, os que nasceram com microcefalia e os sem microcefalia, mas todas infectadas pelo Zika vírus. Como eu avaliei a audição dessas crianças? Com equipamentos específicos audiológicos. Quando que eu fiz isso? De 2019 a 2022. E qual foi a minha análise? O que eu quis numericamente responder? A porcentagem de crianças surdas e ouvintes dentro dessa amostra, a porcentagem de crianças com surdez leve e profunda, a porcentagem de crianças surdas que foram infectadas após os 3 meses de gestação. Então, eram essas 3 análises que foram feitas. Então, a primeira coisa que a gente faz também dentro, quando a gente vai propor uma metodologia científica, é definir o tamanho da amostra, ou seja, o número de pessoas que eu vou avaliar. Quando a gente vê no jornal uma pesquisa eleitoral, a gente não foi avaliada a população brasileira inteira. Foi um X número de pessoas, mas a gente sabe que aquele X número de pessoas e o resultado encontrado naquele número de pessoas pode ser exposto para todas as outras pessoas do nosso país. Então, a primeira coisa é definir quantas pessoas eu vou avaliar. Eu vou avaliar 10, 15, 20? O que vocês conseguem dentro do tema que vocês pensaram, né? Vamos pensar com os professores. Então, qual é a amostra de vocês? Se você pegar uma amostra pequena, você provavelmente não vai conseguir inferir para a população inteira. Se você pegar uma amostra grande, você tem mais chance de não errar e conseguir inferenciar aquele resultado que você encontrou para a população inteira. E depois de feito tudo isso, você achou o seu tema, pesquisou sobre o seu tema, delimitou o objetivo, constou da metodologia que você gostaria de fazer e tem a possibilidade de fazer, você obteve os resultados e você vai ter que demonstrar isso numericamente para o seu leitor, para expor o seu conhecimento para as outras pessoas. Então, eu vou dar um exemplo aqui nesse gráfico, por exemplo. Então, esse gráfico mostra o uso de drogas por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Então, qual é a amostra desse pesquisador? Jovens
que estavam cumprindo medidas socioeducativas, certo? E qual é a porcentagem de usuários de drogas, não usuários e que não responderam em cada uma das regiões brasileiras. Então, a gente pode perceber nesse gráfico que em todas as regiões brasileiras, dessas crianças que cumprem medidas socioeducativas, a maioria delas foram usuários de drogas. Então, o gráfico ele tem que claramente mostrar aquilo que a gente quer representar, certo? Esse outro gráfico aqui, ó, mortes por acidentes de trânsito. Então, desde a criação em 1998 do Código de Trânsito Brasileiro, né, até 2015. Então, a gente consegue ver a quantidade de mortes em cada um dos meios de transporte ao longo desses anos, né? Percebe-se que, por exemplo, os motociclistas, o número de mortes aumentou ao longo dos anos, mesmo com o Código de Trânsito em vigor. Então, existem várias hipóteses para isso. Então, depois que a gente vê um resultado desse, a gente pode pensar assim, uai, mas criou o Código de Trânsito e aumentou a morte? Então, pode ser. Por quê? Porque aumentou a frota, então existem mais motos e mais motociclistas também, né, transitando nas cidades. Então, depois que você faz um gráfico e mostra o seu resultado, você tem que explicar as possibilidades desses resultados. O porquê que aquilo aconteceu? E aí você, então, tem que discutir esses resultados, certo? Argumentar com as explicações possíveis. E aí, baseado no seu conhecimento prévio, que você já leu lá no início do estudo, quando você pensou nele, você já fez uma busca na literatura sobre aquele tema, nesse momento você tem que buscar mais literatura, mais explicações que justifiquem aquilo que você encontrou. Então, outros estudos similares ao meu, o que aconteceu com outros grupos de pesquisa? Aconteceu a mesma coisa? Será que a metodologia que eles utilizaram foi a mesma que eu utilizei? E fazer essa junção dos dados, que é a parte de discussão, para tentar justificar o que você encontrou. Então, aquilo que você encontrou tem que ser contraposto com outros estudos de outros centros de estudo também. E no final, ou seja, você olha como você já construiu, acho. Buscou um tema, viu a viabilidade dele, fez o objetivo, construiu uma metodologia possível, aplicou essa metodologia, quantificou esses números que você encontrou, analisou estatisticamente esses dados, discutiu com a literatura de outros centros que também estudaram coisas similares a você, e no final você tem que fechar com chave de ouro, que é a conclusão. Então, a conclusão do seu trabalho, obrigatoriamente, dos estudos quantitativos, ela tem que responder ao objetivo. Então, nesse momento, leiam de novo o seu objetivo, voltem para ele novamente e respondam apenas a pergunta do seu objetivo, certo? Então, depois de feita a conclusão, vocês têm que referenciar o que vocês encontraram, aonde vocês encontraram, que é a referência bibliográfica. Aqui vocês têm que mostrar qual foi a fonte, se a fonte é confiável ou não. E provar que vocês fugiram dos mitos, que vocês realmente buscaram literaturas confiáveis. Então, vocês aqui nesse slide, vai ficar disponível para vocês, existem exemplos de como vocês citam no final, quando vocês buscam em livros ou quando vocês buscam em artigo através daquelas bases de dados, como que vocês citam uma determinada fonte. Aqui não precisa de decorar, vocês venham aqui e vejam, né? Então, um livro, por exemplo, a gente coloca o autor, o sobrenome, depois o nome, o título do livro, o local da publicação, 2 pontos, editor e ano. É uma forma científica, padronizada, para vocês citarem livros, né, que vocês tenham buscado aquela literatura. E a mesma coisa com artigo de revista, também tem aqui as orientações. Bom, vocês vão precisar mostrar para nós um resumo do que vocês vão propor a se fazer. Então, aqui eu vou dar um modelo de resumo que vocês podem seguir para estar enviando para a equipe para a gente analisar. Esse é um modelo, né? Você tem aqui toda a fonte, Arial 12, o espaçamento, as margens que vocês vão utilizar. E nesse resumo, ele tem que sintetizar de maneira clara o conteúdo do seu trabalho que você propõe a fazer, né? Tendo sempre esses elementos. Olha, a introdução, que é uma pequena síntese do trabalho de vocês. A metodologia, que é aquela receitinha de bolo que eu falei atrás, que vocês precisam
identificar no trabalho como que você fez, seja ele quantitativo ou qualitativo, mas como você fez aquilo. Um outro pesquisador consegue reproduzir? Então, vocês precisam, nesse momento, descrever quem é a sua amostra, quantos indivíduos, ou a quantidade do que vocês vão aplicar, né? O instrumento que você vai utilizar, certo? Os resultados, quais foram os resultados que vocês encontraram e a conclusão de vocês. A quantidade de palavras, geralmente é 250 e no máximo 500 palavras, então não é algo muito grande, né? Não tem, nesse momento, no resumo, a gente não coloca citação bibliográfica, tá? A gente só coloca quando vai escrever para uma revista, algo em outra base de dados, mas para o resumo, para a feira não precisa colocar, não se coloca em resumo referência. E palavras-chave. O que é palavras-chave? São palavras que chamam atenção para o tema do seu trabalho. Então, por exemplo, no meu caso, que eu estudei audição em Zika vírus, as minhas palavras-chave eram audição, reabilitação, Zika vírus, infectologia. São palavras que provavelmente outros pesquisadores vão buscar para chegar até no meu trabalho, no tema que eu me propus a estudar, certo? E aqui também nessas caixinhas tem escrito o texto principal, o tipo de espaçamento. Então, isso aqui é bom vocês seguirem para ficar tudo padronizado entre vocês. Tá bom? A quantidade de palavras-chave, em geral, são 3 a 5 palavras-chave. E essa, então, é a minha oficina sobre pesquisas quantitativas. Eu desejo que vocês tenham ótimas ideias, que vocês participem com muita alegria desse projeto dessa feira. Ano passado foi muito bacana verificar, né, o andamento dos trabalhos e ver como as escolas participaram de maneira tão empenhada e como os alunos aprenderam a gostar de pesquisa. Eu fico aqui agora esperando os resumos, junto com toda a equipe, e fica a minha pergunta, qual que é a sua ideia? Será que você vai ter uma ideia de uma pesquisa quantitativa? Um forte abraço e a gente se vê em outra oportunidade. Tchau, tchau.